Era um final de tarde frio em Curitiba. A pressa das pessoas contrastava com a imobilidade de uma mulher sentada entre papelões úmidos. Passos apressados desviavam o olhar, fingindo não ver. Mas ali, sob um cobertor rasgado, havia mais que uma figura esquecida. Havia uma história inteira esperando para ser contada. Camila tinha 32 anos e carregava no olhar algo que o tempo e a rua não conseguiram apagar, uma centelha de empatia. Enquanto o vento cortava a pele e o céu acinzentado ameaçava mais chuva, ela ajeitava seu espaço entre as caixas como quem monta um lar, mesmo que ninguém o chamasse assim. A maior parte das pessoas passava por ela como se fosse parte da calçada. Mas naquela tarde, tudo mudou. No silêncio quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito, um som diferente a fez virar o rosto. Um choro. Baixo, mas desesperado. Vinha de um beco estreito, entre duas lojas fechadas. Camila poderia ter ignorado, mas não ignorou, e foi naquele instante, ao seguir um som esquecido pelo mundo, que ela começou a escrever, sem saber, o capítulo mais improvável da sua vida. Porque às vezes, o milagre se disfarça de criança assustada. Camila aprendeu cedo a sobreviver com pouco, dormia onde desse, comia o que aparecia. O frio era uma constante, mas a solidão era ainda mais cruel. Nas ruas de Curitiba, cada dia era uma batalha silenciosa contra o descaso, contra o medo, contra a fome. Acordava com o sol, ou com o barulho dos caminhões de coleta, percorria as calçadas em busca de latinhas, restos de feira, algo que pudesse trocar por moedas. Nos olhos dos transeuntes via de tudo: desprezo, pena, indiferença. Mas nunca um olhar que dissesse "você importa". E mesmo assim ela se recusava a endurecer por dentro. Camila tinha o hábito de guardar pedaços de pão no bolso, caso encontrasse alguém em situação pior que a dela. Já cedeu seu cobertor para uma idosa doente, já carregou um cachorro ferido por quarteirões até achar ajuda. Quem a via assim, coberta de sujeira, não imaginava o que ainda resistia em seu coração, uma capacidade rara de sentir e de cuidar. Ela não era apenas mais uma pessoa em situação de rua. Era uma mulher quebrada, mas não corrompida. E embora o mundo insistisse em apagá-la, Camila insistia em permanecer humana. Isso, ninguém nunca conseguiu tirar dela naquela tarde gelada. Enquanto os ponteiros do relógio avançavam lentamente, Camila buscava abrigo entre os becos do centro de Curitiba. Carregava um cobertor velho, um saco com poucos itens e o cansaço estampado no rosto. O vento uivava pelas esquinas como um aviso de que a noite seria dura. Foi então que algo interrompeu sua rotina. Um choro. Suave no começo, depois mais intenso. Camila parou. Apertou os olhos em direção ao som. Vinha de um beco escuro, onde o cheiro de mofo e lixo impregnava o ar. Hesitou por um segundo, mas o instinto falou mais alto. Ao entrar, encontrou um menino encolhido atrás de uma lixeira. Devia ter uns 6 anos, rosto sujo de lágrimas, as mãos tremendo de frio. Estava bem vestido, claramente não era Dali. Mas estava sozinho. Assustado, Camila se abaixou devagar, sem dizer nada no início, apenas tirou o cobertor dos ombros e o envolveu na criança. Depois sentou ao lado dele e ofereceu o que tinha. Um pouco de calor, um olhar calmo, presença. Tá tudo bem agora, pequeno? Ou tô aqui? Ela não sabia quem era aquele garoto. Mas soube, naquele instante, que ele precisava dela. E ela não iria embora. Do outro lado da rua, encostado na porta aberta de um carro, Henrique observava tudo com o coração aos pulos. Era um homem de aparência sóbria, bem vestido, mas com os olhos marcados por noites sem dormir. Procurava o filho há mais de 1 hora. Otávio havia escapado da babá durante um passeio no centro e desaparecido entre as ruas movimentadas. Quando ouviu o choro, correu em direção ao som, mas parou ao ver a cena no beco. Uma mulher em situação de rua, curvada sobre o menino, o cobria com seu próprio corpo.
Por um instante, o medo tomou conta, mas algo no gesto dela o desarmou. Não, havia ameaça ali, havia cuidado. Um cuidado genuíno, raro, quase impossível de ver em dias como aquele. Henrique ficou ali, imóvel, assistindo àquele encontro silencioso entre dois desconhecidos. O contraste era gritante. O garoto de casaco de lã nos braços de uma mulher, com os pés descalços e as mãos feridas pelo frio. Ele sentiu uma pontada de vergonha, de julgamento, e depois de gratidão. Naquela tarde em que tudo poderia ter acabado em tragédia, foi uma mulher invisível aos olhos do mundo quem salvou o que ele tinha de mais precioso. E isso ele jamais esqueceria. Camila sabia que Otávio precisava mais do que abrigo. O menino tremia, os olhos vermelhos de chorar, o estômago roncando baixo. Ela vasculhou os bolsos e encontrou 2 moedas, as últimas. Pensou em guardá-las para si, era o que qualquer um faria. Mas ela não era qualquer um. Pegou o garoto pela mão e andou com ele até a padaria da esquina. O padeiro a conhecia, ou melhor, fingia não vê-la todos os dias. Quando ela entrou, os olhares se voltaram com desprezo disfarçado de estranhamento. Mas Camila não hesitou. Moço, posso levar um pão com isso? Perguntou, estendendo as moedas, enquanto Otávio se agarrava à sua perna. O homem hesitou. Então viu o menino. E cedeu. Camila saiu da padaria com um pão ainda quente nas mãos. Sentaram-se em um banco de praça, e ela dividiu o alimento ao meio. Entregou a maior parte a Otávio, sorrindo com doçura. Cam devagar, tá? Tem mais gente aqui dentro de você do que você imagina, disse. Encostando a mão sobre o coraçãozinho dele, naquele gesto simples, havia mais humanidade do que em 1000 discursos sobre caridade. Camila não salvava com grandes atos, ela, que dava com pequenos milagres. Henrique, que até então observava em silêncio, sentiu o peso da cena diante dele. O menino que procurava, o filho que quase se perdeu para sempre, estava seguro nos braços daquela mulher que a sociedade ignorava com passos rápidos. Ele se aproximou do beco. Camila ergueu os olhos, surpresa, e viu o homem que tinha um olhar misto de alívio e reconhecimento. Otávio, chamou Henrique, ajoelhando-se para abraçar o filho. O menino se soltou das mãos de Camila, mas não para fugir, para se encostar no pai, buscando segurança. Henrique então se voltou para Camila, estendendo a mão. Obrigado. Você salva o meu filho. Ela hesitou, desconfiada. Nunca imaginou que sua bondade poderia trazer algo, além de olhares de desprezo. Venha conosco, convidou ele, com um sorriso tímido, mas sincero. Era um convite simples, mas que representava uma chance inédita para Camila sair da invisibilidade e entrar numa nova vida. Por um instante, o frio da rua pareceu desaparecer. E naquela tarde, uma porta se abriu, não só para Henrique e Otávio, mas para Camila também. Na casa de Henrique tudo era diferente: o calor do lar, o cheiro de comida fresca, as roupas limpas. Camila sentia-se deslocada, como se tivesse entrado num mundo que não era o dela. A mansão, com seus corredores amplos e móveis reluzentes, parecia uma fortaleza, onde ela era uma estranha amassa. Aos poucos, a rigidez deu lugar à delicadeza. Henrique e Otávio não a trataram como alguém inferior, pelo contrário, demonstravam respeito e carinho que Camila nunca tinha experimentado. No início, ela permaneceu como hóspede, aceitando banhos, refeições e um quarto para dormir, pequenos luxos que para ela eram milagres. Com o tempo, passou a cuidar de Otávio, tornando-se sua babá. Os dias se encheram de conversas e risos tímidos, de olhares que diziam mais do que palavras. À noite, Henrique compartilhava histórias, medos e esperanças que Camila respondia com sua sinceridade simples, revelando uma força que surpreendia. O arquiteto, a conexão entre eles crescia silenciosa, construída em gestos e confidências. Para Camila, aquele lar, antes inalcançável, começava a parecer um lugar onde talvez pudesse, finalmente, pertencer. Numa noite silenciosa,
Henrique e Camila estavam sentados na sala, a luz suave da lareira iluminando seus rostos. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoções não ditas. Henrique finalmente quebrou o silêncio. Camila, você não sabe o quanto fez por nós? Ele segurou a mão dela com firmeza, os olhos fixos nos seus. Você salvou Otávio? Sim, mas também salvo a mim? Não só com seu gesto naquela tarde, mas com a pessoa que você é, forte, gentil, verdadeira. Camila sentiu uma onda de emoção subir. Por anos, ela tinha se protegido atrás de muros invisíveis, negando qualquer possibilidade de amor ou pertencimento. Agora, ali, diante daquele homem, ela sentia algo novo, uma liberdade para se entregar, para ser vista. Lágrimas começaram a escorrer silenciosas por seu rosto, mas não eram lágrimas de dor, eram de alívio, de esperança. Ela permitia-se pela primeira vez ser amada e acolhida. Eu nunca pensei que alguém pudesse querer tanto de mim assim. Sussurrou, com a voz embargada. Henrique apertou sua mão, com ternura. Você merece. Mais do que imagina naquele momento, o passado de Camila começava a perder peso e o futuro se tornava possível. Meses se passaram desde aquele encontro improvável no beco de Curitiba. Camila não era mais a mulher invisível que a cidade costumava ignorar. Ela era parte de uma família, companheira de Henrique e mãe de coração de Otávio. O casal havia celebrado uma cerimônia íntima no jardim da casa, cercados por poucas pessoas, onde prometeram amor, respeito e cuidado. Camila vestia um sorriso que nenhum luxo poderia comprar e Otávio corria livre, seguro. Entre as flores, a trajetória de Camila mostrava que o amor tem o poder de transformar, de curar feridas profundas e de criar laços, onde parecia impossível. Ela aprendeu que, às vezes, quem menos tem é quem mais sabe amar. Aquele pedaço de pão dividido em uma tarde fria foi mais que um gesto de generosidade, foi a semente de uma nova vida. E enquanto a cidade continuava sua pressa, desviando o olhar de muitos para Camila, Henrique e Otávio, havia um lar construído não só em paredes, mas em corações. Porque no fim o que salva não é o dinheiro, nem os status, é a humanidade que a gente carrega dentro. E assim termina a história de Camila, uma prova viva de que, às vezes, o maior tesouro está escondido onde menos esperamos. Se essa história mexeu com seu coração, já sabe. Deixa aquele like para ajudar a espalhar essa mensagem de esperança e amor. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente acredita que toda vida merece ser contada, e que cada gesto de bondade pode mudar o mundo. Então, clica nesse botão vermelho aí, que não morde, prometo. Vem fazer parte dessa família que cresce a cada vídeo com histórias que emocionam, inspiram e fazem a gente acreditar no poder do amor de verdade. E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque você nunca sabe quando uma nova história vai bater na sua porta ou no seu feed.